Olá, pessoal, boa tarde, Hoje a nossa aula vai ser sobre reforma religiosa, Ou para alguns, reforma protestante. Gente, então, para a gente começar a discutir esse tema, nós precisamos começar pelo nome. Afinal de contas, quando a gente diz usa o termo reforma, nós estamos nos referindo ao quê, quando é que é necessário fazer uma reforma? Tá? Então, veja só, nós sabemos que para fazer uma reforma é necessário que já exista algo, ok? Então, a reforma religiosa, ela propõe um arranjo, ela propõe arrumar algo que já existe, Que no caso é a religiosidade, são as práticas religiosas, é a Igreja Católica, tá? Nesse momento. Então, é reformar, reorganizar aquilo que já existe. Então, quando a gente fala em reforma religiosa, nós estamos nos referindo ao processo de crítica e as propostas que a igreja vai receber, no caso a Igreja Católica, para modificar algumas práticas. E aí, essa reforma que vai ser sugerida, ela não vai ser bem aceita, não vai ser aceita pela igreja em todas as esferas. No entanto, vão acontecer algumas mudanças, sim. E dessa discordância aí entre aqueles que sugeriram, que criticaram a igreja, e aqueles que estavam na igreja, vai surgir uma nova vertente do cristianismo, que vai ser o protestantismo, Então, a reforma protestante é o que vai ocorrer a partir desse movimento. Tá certo, gente? Então, veja só, quando eu digo assim, uma nova vertente do cristianismo, o que é que eu estou chamando a atenção para vocês? É que existe, sim, dentro do cristianismo, o que é o cristianismo? É a tendência religiosa à crença no Cristo, Em Jesus Cristo. Então, dentro do cristianismo existem diferenças. Então, vai ter o cristianismo católico e o cristianismo protestante. Tá certo, gente? Então, vamos lá. O que é essa reforma que nós estamos falando? Quando é que ela vai ocorrer na história? Nós estamos nos referindo à reforma, ao movimento que vai ocorrer no século XVI, que vai ter como principal característica a tentativa de reformar a Igreja Católica, tá? Então, essa tentativa vai culminar na divisão entre igrejas cristãs diferentes. Ou seja, vão surgir igrejas cristãos diferentes, perdão. Que será, a manutenção da Igreja Católica e aí o crescimento da Igreja Protestante. A Igreja Protestante terá outras igrejas, outras vertentes ali dentro. Então, do protestantismo vão surgir a Igreja Luterana, que é criada por Lutero, o principal reformador, e a gente vai ver isso, Que ele vai ser o primeiro a efetivar uma crítica, a criar uma crítica à igreja de maneira bem... e que vai romper. Outros homens e outras pessoas, outros estudiosos também já criticaram a igreja anteriormente, mas não vão criar uma outra igreja. É por isso que nós chamamos Lutero, do principal reformador, porque é ele quem vai romper com a igreja e criar a sua igreja, tá certo? Tem também o luteranismo. Então, tem o luteranismo, nós vamos ter o calvinismo e, posteriormente, nós vamos ter também o anglicanismo, que é uma outra igreja que vai se formar na Inglaterra, tá certo? Bom, seguindo, quais são as principais causas da reforma? O que é que vai acontecer? Então, primeiro, são novas interpretações da Bíblia. Uma coisa que Lutero vai fazer é, ao ler a Bíblia, ele vai defender que todas as pessoas, todos os cristãos, eles possam também fazer a sua interpretação da Bíblia. E até então, a Igreja Católica, ela não permitia que pessoas comuns, fiéis comuns, tivessem a Bíblia. Em geral, a Bíblia era restrita aos altos cargos da igreja e quem tinha acesso, as pessoas, tinham acesso à palavra apenas a partir do padre, enfim, da autoridade religiosa que pregava durante as cerimônias religiosas.
Outra crítica que a igreja vai sofrer, que vai ser uma das causas da reforma, é a corrupção do clero. Quem é o clero, gente? Nós já falamos sobre isso, é a alta cúpula da igreja. Então, como é que vai se dar essa corrupção? Eles tanto vão viver de maneira muito luxuosa, de uma maneira muito rica, né? A partir da diferença aí entre grupos pobres e grupos bem ricos, como também eles vão vender partes, né? Cargos da igreja. Então, cargos eclesiásticos. O que é isso? Digamos que eu queira ser um de vocês quisessem ser um bispo. Então, como é que você ia conseguir? Se você tivesse dinheiro, geralmente você comprava aquele cargo ali, pagava para as pessoas lhe aprovarem como bispo. Além disso, gente, outra corrupção que existia dentro da igreja, que foi bastante criticado, talvez a crítica mais direta que a igreja sofria naquele momento era a venda de indulgências. Ó, preste atenção para entender o que são indulgências. As indulgências é o perdão do pecado, tá? Então, como era isso? Digamos que eu pecasse e eu ia me confessar, como tradicionalmente na igreja. E eu dizia, padre, eu pequei. O padre dizia, não tem problema, você compra esse perdão do pecado. Então, geralmente, as pessoas pagavam para se sentirem perdoadas. O mesmo acontecia também com a compra da cura. Então, as pessoas, às vezes, pagavam para receber algo que julgava ser sagrado, ser abençoado, né? Comentam que naquele período se vendia muita madeira, dizendo ser a madeira da cruz de Jesus Cristo, enfim. Então, essas eram basicamente as críticas em termos de corrupção, tá? Além disso, também muitos padres estavam envolvidos em escândalos, né? Em escândalos amorosos, bebiam muito, enfim, e se expunham na sociedade desse período, né? Além disso, também outro fator que é levantado é o descontentamento do povo, né? O descontentamento do povo com relação à vida espiritual, né? Por quê? Porque eles eram obrigados a pagar impostos à igreja e se sentiam muito distantes de serem assistidos pela igreja do ponto de vista espiritual, por exemplo, de ter as cerimônias religiosas, de receber o auxílio da igreja quando estavam em momentos difíceis e por aí vai. Então, essas são as principais críticas, tá? Hoje eu vou trazer mais especificamente para vocês, vou ficar mais especificamente nessas críticas, né, no que são as indulgências, e aí trazer esses protestos, né, que vão ocorrer. Então, quem vai ser o principal mentor dessa reforma? Martinho Lutero, né, que era um monge alemão e que começou a contestar contra essas críticas que eu levantei para vocês até agora, tá? Então, o que é que ele faz? A princípio, Martinho Lutero, ele não tinha a intenção de romper com a igreja. Ele apenas estava denunciando esses acontecimentos, essas críticas que a igreja sofria ao Papa, porque ele acreditava que o Papa não sabia. Então, o que foi que Lutero fez nesse período? Ele escreveu algumas cartas ao Papa, relatando, fazendo as suas críticas e dando algumas sugestões para reformar a igreja, né? Aí o Papa responde a Lutero pedindo para que ele não continue a fazer essas críticas publicamente, e aí Martinho Lutero escreve 95 teses, ou seja, 95 pontos em que ele critica a igreja, e aí ele coloca na Alemanha, nas portas da igreja, para que todo mundo veja quais são os pontos em que ele critica a igreja. Né? Nessas 95 teses ele condenava a venda das indulgências, né? Ele dizia que a salvação ela era pela fé e não pelas obras. Ele também defendia que o cristão ele deveria ler a Bíblia e ele mesmo ter as suas interpretações sobre a Bíblia, tá? Bom, o Papa, quando sabe, né, dessas 95 teses de Lutero e da repercussão que essas 95 teses elas vão ter, ele exige que ele se desculpe, ele retire as teses e se desculpe com a igreja.
E aí ele não faz, ele não se desculpa. E aí o Papa Leão X excomunga Lutero em 1521. O que é que significa excomungar? Ele é expulso, ele perde o direito de continuar católico. Aí Martim Lutero cria a sua própria igreja, né, na Alemanha. Ele tem o apoio ali dos príncipes alemães e a partir de então ele começa a pregar a sua doutrina. É posterior a essa criação da igreja que vão surgir as outras vertentes do protestantismo, tá? Que a gente vai tratar na próxima aula. O calvinismo e posteriormente o